Bom dia, gente! Hoje, então, vamos falar da diagonalização de operadores lineares. Para que serve, então, a diagonalização de operadores? Como vimos em matrizes semelhantes, eu posso pegar um determinado operador e representar ele na base canônica, na base A, na base B. O nosso objetivo, no caso, é achar a matriz mais simples que represente um determinado operador linear, uma determinada operação. Nesse caso, sabemos que a mais simples representante desse conjunto de matrizes seria uma matriz diagonal, que é obtida a partir da base de autovetores. Então, se escrevermos a matriz do meu operador linear na base de autovetores, vamos encontrar uma matriz diagonal, que é a mais simples, a matriz mais simples que representa determinado operador linear. Bem, dado um operador linear T de V em V, a cada base B de V corresponde uma matriz T na base B. Nosso objetivo, então, como eu já comentei, é obter uma base no espaço de modo que a matriz T nessa base seja a mais simples representante do operador T. Essa matriz T, a mais simples possível, é uma matriz diagonal. E essa base, se for possível de ser encontrada, é a base dos autovetores. E agora vamos ver uma propriedade que vai nos auxiliar a achar essa base. Autovetores associados a autovalores distintos, autovalores diferentes de um operador linear T de V em V, são linearmente independentes. Bom, vamos fazer a demonstração então dessa propriedade. Nós vamos considerar dois autovalores distintos aqui, lambda1 diferente de lambda2. Dessa forma, o T de V1 é igual a lambda1 V1 e o T de V2 é igual a lambda2 V2, pela relação de autovalores e autovetores. Agora, nós vamos usar a nossa conhecida condição aqui para provar que os vetores são linearmente independentes. Então, vamos escrever a combinação linear de V1 e V2 igual a zero, para vermos, né, se os coeficientes A1 e A2 forem iguais a zero, nós temos que V1 e V2 são linearmente independentes. Se um dos coeficientes aqui puder assumir um valor diferente de zero, esses vetores são LD. Então, vamos utilizar essa igualdade aqui e vamos utilizar essa igualdade aqui também. Vamos escrever a combinação linear das imagens de V1 e V2. Então, temos A1T de V1 mais A2T de V2 igual a zero, certo? Então, aplicamos aqui a transformação linear a essa equação aqui, colocamos os escalares em evidência, né? E aqui T de zero é igual a zero. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos substituir o T de V1 por lambda1 V1 e o T de V2 por lambda2 V2. E ficamos com a seguinte equação. A1 lambda1 V1 mais A2 lambda2 V2 igual a zero. Voltando lá na equação 1, onde eu tinha A1 V1 mais A2 V2 igual a zero, vamos multiplicar essa equação por lambda1. Poderia ser multiplicada por lambda2 também, gente, tá? Chegaríamos à mesma conclusão no final. Mas aqui nós vamos escolher um escalar e vamos multiplicar toda a equação por esse escalar. Então, vamos ficar aqui com o primeiro termo da equação multiplicado por lambda1, o segundo termo também, e aqui a igualdade, né? Do outro lado da igualdade seria lambda1 vezes zero, que acaba dando zero. Então, ficamos com A1 lambda1 V1 mais A2 lambda1 V2 igual a zero. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos subtrair a equação 3 da equação 2. E vamos ficar com o seguinte, o A1 lambda1 V1 menos A1 lambda1 V1 vai ser zerado. E nós vamos ficar com A2
Lambda 2 menos lambda 1, tudo multiplicando o V2. Olhando para essa equação aqui, então podemos chegar a algumas conclusões. Por exemplo, se lambda 1 for diferente de lambda 2, essa subtração aqui vai ser diferente de zero. Sabemos também que meu V2, que é meu autovetor, é diferente de zero também. Dessa forma aqui, nessa equação, o único termo que pode ser igual a zero é o meu termo A2. Bom, se pegarmos o A2 e substituirmos na equação 1, vamos ter que resta A1V1, novamente o autovetor V1 é diferente de zero, logo A1 igual a zero. Dessa forma, então, os dois autovetores são linearmente independentes. Daí tiramos um corolário que me diz, sempre que tivermos um operador T de R2 para R2 com lambda 1 diferente de lambda 2, o conjunto formado pelos autovetores V1, V2 será uma base de R2. Esse conceito ele pode ser estendido para qualquer espaço vetorial. Então, de forma geral, temos que se T de V em V é linear, dimensão de V igual a N e T possui N autovalores distintos, N autovalores diferentes, o conjunto formado pelos autovetores associados é uma base do meu espaço vetorial. Notem que aqui, ó, então se eu tenho autovalores diferentes, o conjunto formado pelos seus respectivos autovetores vai ser uma base do meu espaço vetorial. Se eu tiver autovalores repetidos, talvez consiga achar uma base de autovetores, talvez não. Vai depender do número de variáveis livres que vão aparecer no determinado conjunto de autovetores que é relativo aos autovalores repetidos. Explico. Digamos que eu tenha lambda 1 igual a 2, lambda 2 igual a 2, autovalores repetidos, lambda 3 igual a 5. Bom, os autovalores repetidos vão me dar origem a autovetores repetidos. Por exemplo, se lambda 1 e lambda 2 forem iguais a 2, V1 e V2 vão ser conjuntos de autovetores iguais. Agora, se dentro desse conjunto de autovetores for possível encontrar dois autovetores numéricos que sejam linearmente independentes, eu consigo achar uma base de autovetores, mesmo trabalhando com autovalores repetidos. Por outro lado, se dentro desse conjunto de autovetores repetidos, não for possível encontrar dois autovetores numéricos diferentes que sejam linearmente independentes, eu não tenho como encontrar uma base de autovetores. Vamos ver agora então um exemplo. Seja operador linear T de R2 para R2, T de xy, menos 3x menos 5y, 2y, escrevendo a sua matriz canônica, vamos ter, né? Menos 3, menos 5 na primeira linha. Aqui o x é igual a 0 e o y é igual a 2. Fazendo, então, a equação característica, vamos ter determinante de a menos lambda i. Então, efetuando o cálculo desse determinante, vamos ter menos 3 menos lambda, que multiplica 2 menos lambda, menos a diagonal secundária aqui, que daria 0. Então, vamos ter aqui, ó, menos 3 menos lambda, que multiplica 2 menos lambda igual a 0. Podemos escrever essa equação diretamente como 2 menos lambda igual a 0, menos 3 menos lambda igual a 0. E dessa forma, temos as raízes, lambda igual a 2, vou chamar de lambda 1, e o meu lambda 2, então, vai ser menos 3, que são os autovalores de t. Como eles são autovalores diferentes, os autovetores vão formar uma base do meu R2. Agora, então, vamos calcular os autovetores por meio, né, do meu sistema homogêneo. Então, eu tenho aqui a matriz A menos lambda I, que multiplica o vetor V igual ao vetor nulo.
Vamos ter, então, substituindo o lambda1 igual a 2, menos 3 menos 2, menos 5, 0, 2 menos 2, 0. Então, ficamos com a equação menos 5x menos 5y igual a 0, já que a outra equação foi anulada, e chegamos à conclusão que y é igual a menos x, ou também, se vocês preferirem, x igual a menos y. Do jeito que eu escrevi aqui, então meu V1 ficou do tipo x menos x, né? Coloquei o x em evidência, fiquei com o vetor, o conjunto de autovetores, então aqui, do tipo x que multiplica 1 e menos 1. Para lambda 2 igual a menos 3, vamos dar uma olhadinha aqui da matriz aqui do meu sisteminha linear, só para a gente relembrar. Então, temos menos 3 menos lambda. Então, se lambda é igual a menos 3, vamos ter menos 3 mais 3, 0, menos 5. Aqui temos 0, 2 menos lambda, 2 menos menos 3, 2 mais 3, 5. Então, vamos ter que 0x menos 5y igual a 0, ou 0x mais 5y igual a 0. Disso tiramos que o meu y é igual a 0 e x pode assumir qualquer valor. Então, o meu V2 vai ser um vetor do tipo x0, colocando o x em evidência, ficamos com x multiplicando o vetor 1 e 0. Dessa forma, temos que o conjunto formado pelo vetor 1 e menos 1 e pelo vetor 1 e 0 é uma base de autovetores do R2. Agora vamos ver uma propriedade. Consideremos que um operador linear tem R3 que admite os autovalores lambda1, lambda2 e lambda3 distintos, diferentes e associados a V1, V2 e V3. O corolário dessa propriedade assegura que a minha base P, V1, V2 e V3 é uma base do R3. Até aí, nenhuma novidade. Tendo em vista que T de V1 é igual a lambda1 V1, se pegarmos esse vetor aqui, imagem, né? Se pegarmos esse vetor imagem lambda1 V1 e escrevermos como combinação linear dos outros vetores da minha base P, podemos dizer o seguinte, ó, vamos escrever lambda1 V1 como A1 V1 mais A2 V2 mais A3 V3. Podemos dizer o seguinte, que o coeficiente que está multiplicando o V1 é o próprio lambda1 e os coeficientes que estão multiplicando V2 e V3 são nulos. Agora, vamos fazer a mesma coisa com o meu T de V2. Meu T de V2 é igual a lambda2 V2. Agora, vamos escrever esse vetor imagem, lambda2 V2, como combinação linear dos vetores da minha base P. Então, vamos ter aqui, ó, lambda2 V2 igual a 1 V1 mais A2 V2 mais A3 V3. Podemos dizer o seguinte, que o coeficiente lambda2 está multiplicando V2, enquanto temos 0 multiplicando V1 e 0 multiplicando V3 nessa combinação linear. Novamente, T de V3 é igual a lambda3 V3. Quando escrevermos esse vetor imagem como combinação linear dos vetores V1, V2 e V3 da minha base P, vamos ter 0 multiplicando V1 mais 0 multiplicando V2 e o lambda3 multiplicando V3. Com isso, vamos encontrar então o operador de T representado na minha base P, que é a minha base dos autovetores. Esse T na base P vai ser uma matriz diagonal, onde podemos ver que os elementos da diagonal principal são iguais aos autovalores e os demais elementos fora da diagonal principal são nulos. Mas como foi montada essa matriz? Podemos ver o seguinte, ó, na primeira coluna da matriz, vamos ter o T de V1 na base P. Na segunda coluna da matriz, temos o T de V2 na base P. Na terceira coluna da matriz, temos o T de V3 na base P.
A matriz quadrada A é diagonalizável se existe uma matriz inversível P, tal que D igual a P na menos 1 AP. Bom, só para lembrar, então, a matriz A é a matriz inicial do meu operador linear, certo? Do qual partimos, né, o cálculo dos autovalores e autovetores. A matriz D é a matriz T na base dos autovetores. A minha matriz P é a própria matriz dos autovetores escrito por coluna. E aqui temos a inversa da minha matriz P. O que nós temos aqui é uma relação muito similar à relação de matrizes semelhantes que nós vimos. Nós temos aqui a matriz do meu operador linear na base canônica e a partir dessa matriz eu quero encontrar a matriz do meu operador linear na base dos autovetores. Para isso, precisamos das matrizes mudança de base, que seriam essas matrizes aqui. Ó, por exemplo, eu quero, essa minha matriz P é a matriz mudança de base da base dos autovetores para a base canônica. E aqui eu tenho a inversa dela, que seria a matriz mudança de base da base canônica para a base dos autovetores. Então, essa relação aqui não passa de uma relação de matrizes semelhantes, simplesmente escrito para esse caso específico, onde aqui eu tenho a matriz do meu operador na base canônica e quero encontrar a matriz desse meu operador na base dos autovetores, né? A matriz, então, mudança de base da base dos autovetores para a base canônica, que seria a matriz P, consiste de escrevermos os autovetores por colunas dentro dessa matriz. Disse, então, que nesse caso, que a matriz P diagonaliza A, ou que P é a matriz diagonalizadora. A definição, então, pode ser expressa da seguinte forma. Um operador linear T de V em V é diagonalizável se existir uma base de V formada por autovetores de T. Então, sempre lembrando, se não for possível achar uma base de autovetores, eu não posso escrever a matriz T na base dos autovetores. Consequentemente, a matriz T de P ou matriz D com os autovalores na diagonal principal, essa matriz diagonal, não vai existir se não existir uma base de autovetores. Vamos pegar um exemplo, então, aqui para determinar a matriz P que diagonaliza a matriz A e calcular P na menos 1 AP. Se vocês olharem esse exemplo, foi o primeiro exemplo onde calculamos os autovalores e autovetores. Então, nós já temos esse resultado de autovalores e autovetores calculado lá na aula de definição de autovalores e autovetores. Bom, considerando os autovalores e autovetores que já foram calculados na aula anterior, o que eu fiz aqui foi simplesmente o seguinte, nós tínhamos encontrado os conjuntos de autovetores, né, em função da variável x, então eu fiz x igual a 1 para achar autovetores numéricos. Nós tínhamos os seguintes resultados. Para λ1 igual a 2, né, nós tínhamos um conjunto de autovetores, fazendo x igual a 1, eu escolhi um autovetor numérico, no caso 1, 0, menos 1. O mesmo eu fiz para λ2 e para λ3, né? Então, para λ2 igual a 3, o autovetor respectivo ficou 1, 1 e 1, e para λ3 igual a 6, o autovetor ficou 1, menos 2 e 1. Bom, como temos autovalores distintos e os autovetores são linearmente independentes, logo eles são uma base do meu espaço vetorial R3, então, temos aqui a minha base P, minha base formada pelos autovetores, e dessa forma podemos escrever a matriz de P. Então, na primeira coluna da matriz de P, temos V1, na segunda coluna V2 e na terceira coluna temos o meu V3. Dessa forma, para calcular o P na menos 1 AP, precisamos fazer o quê? Precisamos pegar aqui essa matriz P,
formada pelos autovetores, encontrar a sua inversa, que no caso aqui eu já coloquei diretamente, então fica de exercício para vocês. Então, temos aqui P na menos 1 vezes a matriz A, que é a matriz original do meu operador linear, vezes a matriz P, fazendo a multiplicação matricial, né? Multiplica-se a primeira matriz pela segunda, acha-se o resultado, então multiplica-se o resultado pela terceira matriz. Encontramos aqui a matriz D, onde os autovalores aparecem na diagonal principal da matriz e os demais elementos são todos iguais a 0. Notem que a ordem que os autovalores aparecem nessa matriz tem a ver com a ordem que foram escritos os seus respectivos autovetores na matriz P. Por exemplo, o meu V1 foi escrito na primeira coluna. Na primeira coluna, então, vai aparecer o meu lambda 1. O meu V2, escrito na segunda coluna aparece o meu lambda 2. Meu V3 foi escrito na terceira coluna aparece o meu lambda 3. Então, dependendo da ordem que forem colocados os autovetores, isso vai influenciar na ordem aqui que aparecem os autovalores. Bom, agora nós vamos nos ater especificamente ao caso de matrizes simétricas. As matrizes simétricas têm uma característica que a matriz original é igual à sua transposta, e isso vai nos facilitar na hora de fazer o processo de diagonalização, como vamos ver daqui a pouquinho. Então, nós vamos nos ater às matrizes simétricas agora e falar um pouquinho sobre esse caso específico. Então, algumas propriedades das matrizes simétricas me dizem o seguinte: a equação característica de uma matriz simétrica tem raízes reais, então sempre vai ter raízes reais. Isso é interessante porque vocês vão ver em alguns exemplos de resolução, quando estiverem calculando os autovalores, que em alguns casos, os autovalores, vocês vão tentar calcular os autovalores e vocês vão achar raízes não reais, raízes complexas. Como nós estamos trabalhando no domínio dos reais, nesse caso aí, achando autovalores complexos, nós dizemos que o determinado operador não tem aquele autovalor, porque nós estamos trabalhando no domínio dos reais. Poderíamos trabalhar no domínio dos números complexos, daí teríamos espaços vetoriais complexos, que não é o caso aqui. Então, o fato da equação característica de uma matriz simétrica ter sempre raízes reais nos garante que sempre vamos ter autovalores reais. Por isso, um dos fatores interessantes de trabalharmos com matrizes simétricas. Mas vamos ver, então, para visualizarmos essa propriedade, vamos dar uma olhadinha numa matriz de ordem 2, só para a gente entender como é que essa propriedade aqui, que é a equação característica de uma matriz simétrica, tem sempre raízes reais. Então, vamos considerar essa matriz A, cuja diagonal principal aqui é formada por P e Q, e temos aqui fora da diagonal principal, temos os R's. Aplicando, então, determinante de A menos lambda I a essa matriz, fazendo igual a 0, vamos ter, então, aqui, ó, P menos lambda, que multiplica Q menos lambda, menos R ao quadrado. Desenvolvendo essa equaçãozinha aqui, vamos ter, então, PQ menos P lambda, ou menos lambda P, menos lambda Q, mais lambda ao quadrado, menos R ao quadrado. Agora, então, vamos reorganizar os termos em função da variável lambda. Vamos ter lambda ao quadrado menos P menos Q, colocando aqui em evidência o P mais Q, multiplicando lambda, e aqui vamos ficar com os termos PQ menos R ao quadrado. Agora, então, vamos calcular o discriminante lá de Bhaskara, lá da minha fórmula de Bhaskara, o meu delta, que é menos b quadrado mais 4ac. Então, vamos ter aqui, ó, o menos b, Vamos ter aqui, então, p mais q ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o pq menos r ao quadrado. Desenvolvendo, então, vamos ter p ao quadrado,
mais 2pq mais q ao quadrado, menos 4pq mais 4r ao quadrado. Então, vamos aqui, ó, juntar esse termo aqui, o 2pq menos 4pq. Vamos ficar com p ao quadrado menos 2pq mais q ao quadrado e aqui mais 4r ao quadrado. Podemos escrever esse termo aqui, ó, essa somatória aqui de termos da seguinte forma, como p menos q ao quadrado, né? Porque daí teríamos, ó, p ao quadrado menos 2pq mais q ao quadrado, que é exatamente essa soma, né? Aqui a subtração, no caso, que temos aqui, mais 4r ao quadrado. Bom, com isso podemos ver o seguinte, aqui temos um termo que está ao quadrado, vai ser sempre positivo. Aqui temos um outro termo que está ao quadrado, vai ser sempre positivo. Temos uma soma também. Então, esses valores aqui vão me resultar num valor sempre maior ou igual a zero. Então, o meu delta, minha raiz lá da forma de Bhaskara, nunca vai ser um valor negativo. Então, vou ter sempre raízes reais. Se as raízes da equação característica são sempre reais, então a minha matriz A vai possuir sempre autovalores reais. Bom, vamos agora então para outra propriedade. Se T de V em V é um operador linear simétrico com autovalores distintos, os autovetores deles serão ortogonais. Essa propriedade aqui é bastante interessante para a gente também, porque nós vamos conseguir formar uma matriz de autovetores ortogonal. Mas vamos ver então a demonstração dessa propriedade. Então, de novo, vamos tomar dois autovalores para ficar mais fácil, né, de demonstrar. Sejam lambda1 e lambda2 dois autovalores do operador simétrico T e lambda1 diferente de lambda2. Vamos considerar, então, né, se os dois lambdas são diferentes, que T de V1 é igual a lambda1 V1 e T de V2 é igual a lambda2 V2. Vou chamar essa equação aqui de equação 4. Precisamos mostrar, então, que os dois autovetores são ortogonais, ou seja, V1, produto interno V2, é igual a zero. Vamos utilizar, então, a propriedade que nós vimos para operadores simétricos, que me diz que a imagem de V1, produto com V2, é igual a V1, produto com a imagem de V2. Vamos usar essa propriedade aqui, já vista, quando vimos operadores simétricos. Se substituirmos, então, nessa equação aqui, as relações que foram vistas lá na equação 4, ou seja, T de V1 é igual a lambda1 V1 e T de V2 é igual a lambda2 V2, vamos ter a seguinte equação. Colocando em evidência, então, lambda1 desse lado, colocando aqui em evidência lambda2 desse lado, vamos ter, né, usando a propriedade associativa, que nós sabemos que é válida, né, para o produto interno, temos lambda1, V1 produto V2, e aqui teríamos, né, lambda2, produto de V1 com V2. Se pegarmos também essa partezinha da minha equação e passarmos para o outro lado da igualdade, vamos ter a equação igual a zero e ficamos com lambda1, V1 produto V2 menos lambda2, V1 produto V2 igual a zero. Podemos colocar, então, V1 produto V2 em evidência e ficamos com lambda1 menos lambda2 produto V1 produto interno V2 igual a zero. Como sabemos que lambda1 é diferente de lambda2, lambda1 menos lambda2 obrigatoriamente é diferente de zero. Então, V1 produto V2 é igual a zero. E se V1 produto V2 é igual a zero, é porque V1 é ortogonal a V2. A terceira propriedade me diz, então, o seguinte. De forma geral, uma matriz A é diagonalizada pela matriz P dos autovetores a partir da seguinte relação. Então, conforme acabamos de ver, essa relação aqui de matrizes semelhantes, uma relação similar a matrizes semelhantes,
proporciona que a matriz do meu operador, na base canônica, seja diagonalizada, ou seja, eu encontre, a partir dessa matriz aqui, uma matriz T do meu operador na base dos autovetores, que é uma matriz diagonal, né? Então, isso nós já vimos. Agora, nós temos o seguinte, se a matriz A for simétrica, a minha base P vai ser uma base ortogonal, certo? Lembrando que para eu ter uma matriz ortogonal, eu preciso que os vetores que formem essa matriz sejam vetores ortonormais, ou seja, os vetores têm que ser ortogonais entre si e unitários. Então, caso eu tenha uma matriz P ortogonal, uma matriz formada por vetores ortonormais, nessa relação aqui, ao invés de utilizar a inversa da matriz, eu posso utilizar a transposta. Lembrando que em toda matriz ortogonal, a transposta é igual à inversa. Então, isso aqui me facilitaria bastante os cálculos, porque ao invés de eu estar utilizando a matriz P inversa, eu posso utilizar a matriz P transposta. Só um detalhe importante, os meus autovetores encontrados foram vetores ortogonais entre si. Eu preciso ainda normalizá-los para eu achar, então, vetores ortonormais, para eu achar uma base ortonormal e então escrever a matriz P. Nesse caso aqui, eu poderia utilizar aqui a P transposta ao invés da P inversa. Vamos pegar então aqui um exemplo para vocês enxergarem melhor. Então, temos essa matriz aqui que representa um determinado operador linear simétrico, né? Temos uma matriz simétrica, ó. Se vocês olharem em relação à diagonal principal, aqui, ó, o meu A12 é igual ao A21, o meu A13 é igual ao A31, o meu A23 é igual ao meu A32. Né? Temos, então, essa matriz aqui. Bem, aqui eu vou deixar como tarefa para vocês calcularem os autovalores e os autovetores. Eu já coloquei aqui as respostas. Os autovalores que vocês vão encontrar são os autovalores 3, 6 e 9. São 3 autovalores distintos. Consequentemente, vamos ter 3 conjuntos de autovetores distintos, né? Que são linearmente independentes e, no caso ainda de matriz simétrica, são ortogonais entre si. Então, vamos ter esse conjunto de autovetores aqui para V1, o segundo conjunto para V2 e o terceiro conjunto aqui para V3. Fazendo x igual a 1, para termos 3 autovetores numéricos, vamos ter os seguintes. O meu V1 vai ser 1, 2 e 2, o meu V2, 1, 1 meio menos 1, o meu V3, 1 menos 1, 1 meio. Com isso, temos 3 autovetores que são ortogonais entre si, mas para eu escrever a matriz P, eu preciso que os autovetores sejam ortonormais. Então, eu vou pegar cada um desses vetores e dividir pelos seus respectivos módulos. Então, ó, o meu V1 vai ficar dividido pelo módulo de V1, vou achar esse vetor aqui, que eu vou chamar de U1. O meu V2 eu vou dividir pelo módulo de V2, vou achar esse vetor aqui que eu vou chamar de U2. O meu V3 eu vou dividir pelo seu módulo e vou achar esse vetor U3. Agora sim, eu consigo escrever a matriz P como sendo uma matriz ortogonal. Então, temos aqui, ó, o 1 na primeira coluna, o 2 na segunda coluna e o 3 na terceira coluna. Agora sim, podemos proceder ao cálculo da minha matriz D utilizando essa relação. Então, aqui eu tenho a minha matriz P, a matriz ortogonal. Aqui eu tenho a sua transposta, né? Uma operação muito mais simples. Então, o que era a primeira coluna virou a primeira linha, o que era a segunda coluna virou a segunda linha, o que era a terceira coluna virou a terceira linha. Então, temos a P transposta, que multiplica
a matriz A, a matriz do meu operador linear original, que multiplica a matriz P. E com isso, encontramos a matriz D, que é uma matriz diagonal com os autovalores na diagonal principal e os demais, né, valores iguais a zero. Bom, gente, então agora finalizamos esse conteúdo de diagonalização de operadores lineares. Desejo a vocês um bom estudo. Até mais!